9 horas, 7 horas, 6 horas, meio-dia, 2 da tarde, 3 da manhã, não importa. Vem com a gente, vem pro Carecas de Saber. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayui e eu vou dar continuidade então na parte de estequiometria, hoje falando sobre relações envolvendo volume, tá? Principalmente volume de gás, nesse caso. Aqui eu acho que vocês já ouviram falar desse cara, então, lei volumétrica de Gay-Lussac. Provavelmente vocês já viram, então, com o professor Otin, na parte de gases, né? Que ele fala sobre esse nome. Mas vou mostrar aqui uma outra parte do Gay-Lussac, que são outros experimentos que ele fez, já agora mais aplicados para a parte de estequiometria, tá? Então, olha só. Ele começou a fazer diversos experimentos utilizando gases, tá? Sempre na mesma temperatura e na mesma pressão, tá? E, por exemplo, esta equação aqui, essa reação. Ele repetia várias vezes, vários experimentos utilizando valores diferentes, então volumes diferentes de cada um. Ele construiu uma tabela desse jeito, mas com todos os experimentos que ele fez, e ele viu que tinha um padrão, né? Tinha uma proporção sempre entre os valores que ele utilizava. Então, por exemplo, no experimento 1, ele usou 10 ml de N2, 30 de H2 e obteve 20 de NH3. Já no segundo, ele resolveu dobrar, né, esses valores. Dobrou e também, no final, o produto também foi dobrado. Mesma coisa aqui, tá vendo? Tem tudo uma proporção. Além disso, podemos ver uma proporção não só aqui nas colunas, mas também na própria linha, no próprio experimento. Então, por exemplo, para cada 10 ml, então daqui eu sempre vou usar 30 de H2 e eu vou sempre ter 20. Então, proporção 1 para 3 para 2. Essa proporção aqui. Então, repara o que esse cientista descobriu. Que existe uma proporção entre número de mol e também volume, tá? Então, vamos entender melhor como funciona essa proporção entre os dois. Isso, claro, considerando os gases. Bom, em palavras, então, o que vem a ser então, a lei volumétrica do Gay-Lussac? Ele diz que há uma proporção fixa entre os volumes das substâncias gasosas em uma reação, considerando as mesmas condições de temperatura e pressão, e o número de mols, tá? Então, essa proporção entre volume e número de mols. E de onde que vem isso? Por exemplo, se a gente voltar e pensar aqui na lei dos gases ideais, tá? PV igual a nRT, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu quero isolar o volume. Então, para isolar o volume, eu tenho que passar pressão dividindo, não é mesmo? Então, V igual a nRT, pressão aqui, tá? E agora, considerando que temperatura e pressão não varia, considerando que são valores constantes, eu posso juntar eles assim e considerar que tudo isso daqui vai ser uma constante, tá? Porque R já é a constante, né, dos gases, então tudo que está aqui dentro do laranja é constante. Ou seja, eu posso reescrever isso daqui assim, volume igual a número de mols vezes uma constante. Ou seja, o que essa equação mostra aqui pra gente? Que o volume é proporcional ao número de mols, tá? Só levando em consideração aqui a constante, que é exatamente o que a lei volumétrica conta pra gente. Bom, aí você vai me perguntar, mas tudo bem, existe uma proporção entre volume e número de mols, mas qual que é essa proporção, né? Então, olha, vejam bem esse número aqui e lembrem dele, tá? Então, 22,4 litros por mol. Isso é o que nós vamos chamar de volume molar, porque é o volume de um mol, tá? O que isso quer dizer? Independente do gás que você pega, né, considerando, né, um gás ideal, 1 mol, né, desse gás vai sempre ter 22,4 litros. Então, por exemplo, olha aqui nossas bexiguinhas, né, com gás dentro. Aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho meio mol. 1 mol, 22,4. E meio, caiu pela metade? 11,2 litros, tá? Então, é essa a relação que vocês precisam lembrar, volume mol, tá? Então, o volume molar vai ser o volume que um gás ocupa por mol na CNTP.
que é, então, CNTP? CNTP significa condições normais de temperatura e pressão, tá? Isso quer dizer, você precisa ter um valor certo de temperatura e um valor certo de pressão. Quais são esses valores? Temperatura 0 graus Celsius, ou, né, convertendo 273 Kelvin, pressão 1 atm, ou também 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, nessas condições, essa relação é válida. Vamos, então, fazer alguns exercícios para aplicar isso daqui. Então, vamos lá. Exercício número 1. Mackenzie, São Paulo. Conhecida a reação de obtenção da amônia abaixo equacionada, o volume de gás hidrogênio necessário para a obtenção de 6 litros de amônia é igual a A, 6 litros, B, 12 litros, C, 9 litros, D, 3 litros e E, 1 litro. Bom, pessoal, para fazer esse tipo de exercício, nós temos duas maneiras, tá, que nós podemos optar. Então, vou mostrar aqui a primeira, que é utilizando aquela relação que a gente acabou de aprender, né? Então, 22,4 litros de qualquer gás é equivalente a 1 mol deste gás, tá? Então, por exemplo, 22,4 litros de H2 está para 1 mol. Volta aqui para a equação balanceada, eu tenho 3 mols. Então, 3 mols aqui de H2. Quanto que isso seria em litros, tá? Fazendo essa conta, vocês vão obter este valor. Tá? Mesma coisa vocês vão fazer agora para o NH3, tá? Então, 22,4 litros de NH3 é 1 mol, só que nós temos 2 mols ali na equação balanceada. Então, 44,8 mol não. Litros de NH3, tá? Então agora a gente saiu da proporção de mol e determinamos o volume de cada um, mas esse volume é proporcional, certo? Então eu posso vir aqui e fazer o seguinte: 67,2 litros de H2 proporcional, então, a 44,8 litros de NH3, tá? Todo mundo concorda com isso? E agora, a informação que o exercício deu pra gente. Que de NH3, ele quer obter 6 litros. Então, eu vou colocar 6 aqui. X, tá? Fazendo essa conta aqui, a gente obtém 9 litros de H2, tá? Então, essa é a primeira maneira de fazer. Então, fazendo as regrinhas de 3, utilizando direto a proporção, né, 22,4 litros por mol. A outra maneira, que aparece mais simples, é a seguinte. Se vocês lembrarem lá, assim que a gente começou a aula, que tinha a tabela, que eu mostrei como tem a proporção entre os volumes também, é o seguinte. Aqui a gente tem a proporção em mol. 3, 1 e 2. Só que a gente também tem essa mesma proporção em volume, não é mesmo? Então, vamos supor que eu pegue esses mesmos valores e só coloque unidade litros, unidade volume. Funciona ou não funciona? Porque a cada 3 litros de H2 eu vou precisar de 2 litros de NH3. A proporção se mantém, tá? Fácil, coloca diretamente aqui 6 litros de NH3, X, fazendo essa conta aqui, vai dar também 9 litros de H2, tá? Então, qualquer uma das duas maneiras que vocês lembrarem, tá certo? Pode fazer. Exercício número 2. Mackenzie, São Paulo. Todos os componentes da reação mencionada são gases e foram medidos à mesma pressão e temperatura. Na combustão total de 40 litros de substância C3H8, o volume de ar usado e o volume total de produtos obtidos é igual a 112 litros, 152 litros, B, 1000 litros, 280 litros, C, 200 litros, 240 litros, D, 40 litros, 80 litros e E, 560 litros, 600 litros. Observação. Considerar a composição volumétrica do ar, 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Bom, pessoal, então eu coloquei aqui para vocês as informações, né, que o exercício deu. Aqui a equação, a composição do ar, né, as porcentagens do gás de nitrogênio e oxigênio.
E aqui, reparem bem na proporção, né, dada pela equação balanceada. Então, 1 dessa substância para 5 dessa, para 3 dessa, 4 dessa, tá? Então, eu vou utilizar esta proporção para continuar fazendo as contas, tá? Então, substituindo, pegando esses valores, na verdade, e só considerando que isso seja volume, que isso seja litros, nós temos algo assim, tá? O exercício fala pra gente que tem 40 litros desta substância aqui. E ele quer saber qual é o volume total de produtos, então, esse mais esse, tá? Seria o X mais o Y. Então, olha lá como que fica a regra de 3 aqui. Então, esta parte aqui, esta pra cá, tá? Então, vamos lá. Seria 1 litro de C3H8 para 3 litros de CO2. 40 litros desse daqui para X. Fazendo essa conta, 120 litros de CO2. Tá? Então, essa é a quantidade de volume do primeiro produto. Agora vamos para o outro produto, que é a água. Então, mesma ideia. 1 litro de C3H8 para 4 litros de H2O. Só que o exercício tem 40 litros para... Esse é o Y, né? Y é igual a 160 litros de água. O exercício quer saber a soma, né, desses volumes. Então, seria X mais Y. 120 mais 160. E isso daqui vai dar o volume dos produtos total 280 litros. Tá bom? E agora, qual que é a próxima parte? Ele quer saber esse valor de Z, né? O valor aqui é... Aliás, preciso descobrir o valor de Z, que é de oxigênio, para então determinar o volume do ar, né? Que é utilizado. Lembrando que o ar só tem 20% de oxigênio. Então, aqui vai entrar um pouquinho daquela parte que a gente aprendeu sobre reagente com impureza. Então, aqui seria 80% de impureza, né? Então, primeira coisa, vamos fazer essa regra de 3 para saber quanto de oxigênio que precisa. Então, segue 1 litro de C3H8 para 5 litros de oxigênio. 40 litros para quanto? Este valor aqui seria 200 litros de oxigênio, tá? Então, todo mundo concorda comigo que este volume de O2 é o que a gente precisa aqui do ar. Então, isso aqui só equivale a 20% do que tem no ar, certo? Oxigênio e oxigênio. Então, a próxima conta seria o seguinte. No ar, que é o que a gente não sabe, que é o que nós queremos, tem 100%, ou seja, tudo. Nitrogênio e oxigênio. Só que o volume que nós sabemos de 200 litros equivale a 20%. Tá? Então, qual seria o volume total? O volume de 100%, a quantidade de ar que nós precisamos. Fazendo essa conta, você obtém 1.000 litros. Tá? Então, necessário 1.000 litros de ar atmosférico aqui, litros, para fazer essa reação, considerando 40 litros do C3H8. É isso. Exercício número 3. PUC, Paraná. Aplicando a lei de Gay-Lussac das combinações em volume, qual a contração em volume experimentada na equação abaixo, mantendo-se constantes as condições de pressão e temperatura para os reagentes e produtos gasosos? A, 100%, B, 60%, C, 50%, D, 30% e E, 20%. Bom, então aqui vocês estão vendo a equação que vocês acabaram de ver, né? Para fazer esse exercício, ele simplesmente quer saber qual a porcentagem na contração do volume. Ou seja, a gente imagina então que diminuiu a quantidade de mols para ter diminuído esse volume.
Então, vamos só ter certeza disso. Aqui na parte dos reagentes, nós temos 1 mol de N2 com 3 mols de H2, somando 4 mols total, tá? 4 mols de reagente. E do lado de cá, só tem esse aqui de produto, então 2 mols. Lembra lá que mol é proporcional ao volume? Então, se eu diminuir a quantidade de mols, claro que eu vou diminuir o volume. Eu acho que fica bem claro para todo mundo enxergar que de 4 mols para 2 mols, o que aconteceu? Teve então, uma diminuição aí de 50%, tá? Então, essa seria a sua resposta, direta assim. Mas, de repente, você fala para mim, não consigo visualizar desse jeito, quero fazer conta, eu gosto de regrinha de 3. Tudo bem, podemos fazer também. Então, olha lá, usando o volume molar, né? Então, 22,4 litros em 1 mol, quantos litros nós vamos ter em 4 mol de reagente? Então, 4 mol aqui de reagente, volume vai ser 89,6 litros. Mesma coisa agora nós vamos fazer para os produtos. Então, aqui 2 mols produto, X igual a 44,8 litros, tá? Então, aqui o que nós vamos considerar é o seguinte, que o volume que tem no início dos reagentes vai ser o nosso 100%, tá? Então, 89,6 litros é o 100%. Aí, caiu esse volume aqui nos produtos para 44,8. Qual que vai ser aqui a porcentagem? Então, seria 50%. Então, tem aqui uma diferença de sempre 50%, uma diferença de novo de 50%, que foi exatamente a contração desse volume. Então, 2 maneiras aí para vocês pensarem. E é isso, então. Terminamos agora a parte de relações envolvendo volume de gás, tá? Então, nós só tratamos aqui de volume de gás. Para ver volume considerando solução, nós vamos falar mais sobre isso na parte de solução e solubilidade, tá? Próxima parte de estequiometria sobre rendimento de reação. Te vejo lá!